que se deve, no teu entender, esse universo pesquisado pela Atlas, com essas quase 5 mil pessoas, né, esses dados, e é hora de se preocupar já, Breno? Não, a hora de se preocupar começou há muito tempo, mas deixa eu fazer aqui uma observação metodológica antes. Eu busco analisar pesquisas eleitorais a partir de 3 grandes levantamentos. O do Datafolha, o da Quest e o do antigo Ibope, atual IPEC. Esses são os levantamentos que possuem um encadeamento histórico, uma metodologia contínua que nos permite fazer comparações de maneira mais rigorosa. A Atlas Intel, ela possui uma outra metodologia que não é a metodologia tradicional. Ela faz a pesquisa a partir de extração de redes sociais e não de enquete, não de entrevistas. Isso traz uma vantagem e uma desvantagem, esse método da Atlas Intel. A vantagem é que ela tem uma maior agilidade para refletir mudanças de tendência, especialmente às vésperas da eleição. Você vai ver que a Atlas Intel sempre reivindica, acertamos mais que esse, acertamos mais que aqueles, em eleições que têm reviravoltas. Por quê? Porque a extração da rede social pega o sentimento sem intermediação, sem a presença do entrevistador, e pega o sentimento no momento em que ele muda, né? No momento em que a onda de mudança de voto está ocorrendo. Essa é a vantagem do método da Atlas Intel. A desvantagem é que ela privilegia os setores de maior renda. Porque as massas populares mais pobres, da onde vem o grosso do voto petista, elas têm uma menor presença nas redes sociais, porque seus pacotes de dados são menores, porque seu tempo de acesso é menor, e assim por diante, né? Num país como o Brasil, onde você tem uma base popular muito pobre, com pouco acesso às redes sociais, ou com menor acesso às redes sociais em comparação com as classes médias, as elites do país, isso gera uma certa deformação. Por isso que eu prefiro utilizar as pesquisas tradicionais. E esses três institutos, cuja seriedade está comprovada, ou seja, independentemente de quem são seus donos, são institutos de pesquisa que possuem uma razoável tradição de acerto, erram bastante, é claro, e são institutos que são, digamos, não há histórias ou indícios ou indicações de que estejam, como se diz, no balcão de negócios, né? Aceitando contratos para mexer em resultado. Quest, Datafolha e o antigo Ibope, que chama agora IPEC, né? Bom, dito isso, eu não tenho dúvidas de que a pesquisa da Atlas Intel, embora ela possa trazer desequilíbrios pela questão metodológica que eu me referi, ela retrata um mau momento do presidente Lula. E um momento prodigioso de Flávio Bolsonaro. Vou começar pela análise do Flávio Bolsonaro, se você me permite, Thiago. É impressionante a resiliência de votos de Jair Bolsonaro. É impressionante, é algo incomparável. Com uma rapidez absurda, estando preso, condenado, ele transferiu votos para um poste. Ele transferiu todos os seus votos para um poste. Isso demonstra liderança de Jair Bolsonaro? Em parte, sim, mas demonstra uma outra coisa que é o que mais me preocupa. Demonstra a unidade político-ideológica da direita brasileira e a densidade político-ideológica da direita brasileira. A direita brasileira sabe que é o inimigo, o seu inimigo, ela se orienta unitariamente, ela tem uma liderança reconhecida e ela está extremamente politizada. A extrema-direita politizou a sua base. E a esquerda paga um preço por não ter feito o mesmo com a sua própria base.
pela identidade de esquerda no Brasil ter se esmaecido. Pela esquerda ser hoje no Brasil... claro, a esquerda é o anti-bolsonarismo, mas esse é o principal elemento de identidade da esquerda brasileira hoje, é contra quem ela se contrapõe. Ela perdeu identidade programática, política e ideológica, porque fez uma opção por reduzir a sua própria densidade política e ideológica, acreditando que, desta maneira, o centro do tabuleiro, os eleitores de centro, a opinião pública de centro, ficaria mais acessível. Que se a esquerda insistisse em uma alta densidade política e ideológica, esse centro se perderia. Então você tem no país uma extrema-direita muito politizada, com alta densidade política e ideológica, e ela atrai o centro, não porque ela esmaeça suas cores, mas porque ela exerce uma hegemonia a partir do embate político-ideológico. A defesa das reformas ultraliberais, o ataque às políticas de fortalecimento do Estado e assim por diante. Não é? Por outro lado, a esquerda, ela hoje tem um problema de identidade. A identidade da esquerda se resume a 2 pontos: Lula e derrotar o bolsonarismo. É uma identidade frágil essa. Outra questão, aí agora analisando a situação do presidente Lula. Nas últimas semanas, houve muita confusão, né? Algumas que nem são de responsabilidade do governo, mas caem na conta do governo. Então, Banco Master, o governo não tem nada a ver com isso. Mas a percepção na opinião pública, especialmente pelo envolvimento do ministro Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes, que são supostamente aliados do governo Lula, porque participaram da condenação de Jair Bolsonaro, esses vínculos, provados ou não, entre Toffoli, Alexandre de Moraes, o Banco Master, essas suspeitas, isso cria um clima desgastante para o governo Lula. O presidente Lula se deu conta disso e ele disse muito claramente que não tinha compromisso com o mal feito, que o ministro Toffoli que se entendesse se tivesse pisado na bola, por exemplo. Né? Mas isso ainda não foi suficiente. Então, na opinião pública, há uma percepção de que essa história do Banco Master, de alguma maneira, tem a ver com o governo. É falso, é completamente falso. Né? Toca em elementos do governo, muito marginalmente, toca mesmo. Toca ali pelas relações do governo da Bahia com o Banco Master, toca porque as pessoas identificam erroneamente o ministro Dias Toffoli com o PT, porque foi o presidente Lula que o indicou, não é? Mas essa conta, em parte, está sendo paga pelo presidente Lula. Isso é um problema. Outro problema é que eu acho que o tema do carnaval acabou desgastando o governo. Ou seja, houve falta de prudência. Falta de prudência. Era um assunto, quando a escola de samba propôs o enredo, eu acho que o presidente Lula deveria ter orientado seus assessores a dizer que estava muito agradecido, muito feliz, mas que ele preferia que esse enredo ficasse para 2027. Se meteu numa situação, não foi bem administrado isso, também não há nenhum crime, não há nenhuma ilegalidade, mas evidentemente que desgastou. Evidentemente que desgastou. Há também desgastes no ambiente de esquerda, sabe, Tiago? Por essa atrapalhada com a concessão das hidrovias dos rios amazônicos. Né? Isto foi uma coisa assim, perigoso, é preocupante, né? Porque revela a força que uma certa corrente privatista tem dentro do governo. É real isso, quer dizer, o que foi feito, o decreto que existia, que agora foi revogado, ele é uma barbaridade, né? Que as concessões das hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós levou a uma mobilização indígena muito forte e um mal-estar na esquerda enorme, enorme, enorme. Felizmente o governo ouviu a voz das ruas, dialogou, revogou,
e isso reposiciona o governo, mas provocou desgaste. Né? Provocou desgaste. E, por fim, e isso me preocupa, o impacto eleitoral da isenção do imposto de renda até agora não se manifestou. As pessoas estão com mais dinheiro no contra-cheque. É um fato. Já foi o primeiro mês da isenção já aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer no segundo mês. Às vezes, janeiro é sempre um mês muito... Vamos dizer, o início de fevereiro são pagos os salários de janeiro, né? Esse é um momento muito difícil na vida das pessoas. Pode ser que esse benefício ainda não tenha sido sentido. Porque é o mês que as pessoas saem endividadas por causa das férias, saem endividadas por causa de pagamento dos impostos anuais, né? Por exemplo, o IPVA, um deles. As pessoas... Enfim, não é um bom mês para as finanças pessoais, né? Janeiro, fevereiro. Talvez quando a vida das pessoas normalize, elas percebam esse benefício no contra-cheque e isso resulte em maior apoio ao governo. Agora, são todos indicadores de algo de fundo, Thiago, que é o seguinte, numa situação de crise tão profunda do capitalismo mundial e também no Brasil, de esgotamento da democracia liberal, há uma crise sistêmica no mundo. Eu tenho a nítida percepção, e há muitas pesquisas que vão apontando nesse sentido, além dos fatores eleitorais, que as massas dos povos, os povos do mundo, incluindo o povo brasileiro, está cansado de gradualismo. Ou seja, o povo não quer melhorar pouco a pouco. Porque a perspectiva que as pessoas têm é que não existe esse pouco a pouco. Porque em função das guerras, da crise ambiental, da crise econômica, da precarização do trabalho, da inteligência artificial, não existe futuro. Então as pessoas querem o presente. Elas não estão pensando prioritariamente no futuro de seus filhos e seus netos. Elas querem já, porque o mundo está acabando. E a vida tem que melhorar já, e tem que melhorar rápido, e tem que ser profunda essa mudança. Isso faz com que as pessoas sejam atraídas por discursos urgentistas, rupturistas, como o discurso da extrema-direita. E o discurso tradicional dos governos petistas, que é o discurso do gradualismo, esse discurso que se manifesta na prática, porque nós temos assistido nesses 3 anos melhorias graduais e efetivas e importantes, queda do desemprego, aumento do salário, crescimento, ainda que moderado, mas crescimento do país. Isso não é suficiente. Pode ter sido suficiente há 15 anos atrás, hoje não é mais. As pessoas querem mudanças profundas e rápidas. E se o governo não for capaz de entregá-las, vai perder apoio. Isso é o que as pesquisas podem estar revelando. Tá? Então, para concluir, eu acredito que o governo... Bom, enfim, é um momento ruim, o governo tem que organizar a casa, parar de ter pisada na bola, tem que, daqui para diante, não pode ter erro, como eu acho que houve erro na administração do carnaval, como houve erro na questão das concessões dos rios amazônicos, tá? Como houve hesitação na questão do Banco Master, não do presidente Lula, mas do governo como um todo e também do PT, quer dizer, houve hesitação em relação a isso. Eu acho que o PT e o governo não podem morrer abraçado ao STF para proteger ministros que estão sob suspeição. Né? Basicamente é isso. Não pode ficar abraçado a isso. Não pode ter compromisso com o erro. Né? Tem que administrar melhor isso e tem que colocar imediatamente em cena, e parece que vai nessa direção o governo Lula, batalhas que prenunciam o programa de um quarto governo Lula com maior radicalidade, especialmente a batalha contra a jornada 6x1. Essa batalha, Thiago, ela vai ser fundamental. O governo não pode transigir nessa batalha, ainda que seja para perder no parlamento e tentar se recuperar depois. Não pode entrar na pressão que a burguesia começa a exercer, que é, não, tudo bem, vamos acabar com a jornada 6x1, mas vamos manter a jornada de 44 horas.
de tal maneira que o dia a mais de descanso seja distribuído nos dias de trabalho e a jornada continue a mesma. Não pode eliminar a transição para a jornada de 36 horas, tem que fazer um embate político, ideológico na sociedade, tem que demarcar campos, tem que ficar claro que o bolsonarismo é aliado da exploração do trabalho, tem que ficar claro que o bolsonarismo é aliado dos grandes patrões, do grande capital, e demarcar que a esquerda é que é favorável a melhorar a vida do povo, da classe trabalhadora. Essa é uma batalha crucial. Essa e outras batalhas da mesma natureza é que podem permitir ao governo, penso eu, preparar o terreno para a reta final da campanha. O presidente Lula precisa ser o grande líder dessa batalha e enfrentar o parlamento, onde já vai se construindo uma coalizão contra essa reforma. Hugo Mota entregou a relatoria da 6x1 para a União Brasil, que quer impedir a aprovação dessa reforma. Então, é um momento delicado. É um momento delicado. E definitivamente espero que essas últimas pesquisas fechem a boca de quem fica papagaiando, quem fica especulando sobre vitória no primeiro turno e outras tolices desse tipo que só fazem gerar falsas perspectivas. Nós estamos, muito provavelmente, diante da batalha eleitoral mais dura que o presidente Lula já enfrentou. Mais difícil, muito mais difícil que 2022.